Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam muito bem-vindos. Hoje, começando a semana, segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025. Agora já são aproximadamente 10h29 da noite. Dando continuidade aqui, pessoal, nos trabalhos. Nossa última análise foi na quinta-feira. Então, a gente vai começar primeiramente pelo calendário econômico. De fato, pessoal, nós não tivemos nenhum evento relevante no dia de hoje, apenas o resultado aí das vendas de casas novas, teoricamente não reflete tanto aqui nos mercados. Vindo para as três principais bolsas, tivemos um dia de queda, S&P recuou 0,43, Dow Jones 0,77 e Nasdaq um recuo mais suave de 0,22. Pessoal, vindo para o Bitcoin, não foi diferente, seguiu aí as três principais bolsas, porém um recuo mais exponencial, caiu para nós 2,98. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado 109.774 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na quinta-feira e quais serão aí, pessoal, as projeções, né, de movimentação do preço para o final do dia de hoje, pela madrugada até a nova análise de amanhã, na terça-feira. Então, pessoal, basicamente nós estávamos nessa região próxima aqui do 112,5. Nós sabíamos da possibilidade por parte dos compradores em buscarem níveis superiores de preço, pessoal. A gente tinha naquela ocasião lotes posicionados aqui na região dos 112.000, tínhamos volume adentrando, inclusive durante a análise, e evidentemente a gente tinha também algumas condições impostas, né, alguns gatilhos que vocês podem observar que basicamente foi concretizado, inclusive, né, pessoal, com as falas de Jerome Powell na sexta-feira, durante aí um comitê anual em Jackson Hole. Então, basicamente, Powell sinalizou a possibilidade de novos cortes na taxa de juros já para setembro e, obviamente, isso ajudou bastante, pessoal, a movimentação em blocos aí por parte dos compradores, né? Os institucionais passaram a comprar bastante Bitcoin, fazendo o preço, né, buscar de fato níveis superiores, né? Então a gente tinha de fato alguns gatilhos, né, diante dessa notícia. É óbvio que veio um volume descomunal, fazendo com que o mercado, né, fosse inclusive lá na proximidade aí dos 117.400. Então, pessoal, a gente percebe, chegou bem próximo aqui da nossa meta, objetivo, né, diante do que foi passado na quinta, que seria a proximidade aqui dos 116.200 aproximadamente, seria para nós aí um terceiro alvo. Acabou, né, surpreendendo, com bastante volume adentrando, inclusive foi além das nossas expectativas. Então a gente percebe, né, que foi formado um candlestick aí com um padrão de força. Automaticamente naquela ocasião, pessoal, pelo rompimento aqui da nossa resistência, que tínhamos logo após a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, transformou-se em um suporte e o caminho mais perfeito que seria, né, pessoal, era os compradores atuando aqui no suporte, né, para posteriormente continuar a ascendência do preço, né, pessoal, mudando a estrutura. Então veio no domingo, a gente de fato teve bastante briga aqui nessa região da nossa resistência, né? Houve o rompimento com confirmação, tivemos os compradores tentando, né, de fato manter aí o preço acima para aquela ocasião, né, buscar níveis superiores de preço, pessoal. Só que quando a gente analisa de forma mais fria, né, pessoal, olha como é que o volume
comprador foi bastante insignificante, né, durante esse período em que o mercado ficou em consolidação, pessoal. Então, acabou sendo aí, com certeza, um prato cheio para os vendedores, né, buscarem níveis inferiores de preço, né, pessoal? A gente não teve volume comprador expressivo, nós não tivemos a formação de nenhum candlestick com padrão de força e, obviamente, não tem mistério. Veio aí os vendedores atuando. Ao que parece, pessoal, essa movimentação do domingo foi ocasionada por uma grande baleia, né, desovando aí milhões e milhões de dólares, né, no mercado à vista e, consequentemente, isso impacta também, tá, pessoal? Então, a ocasião fez o ladrão aqui para os vendedores e, infelizmente, aquilo que demonstrava na sexta aí um cenário mais positivo, né, infelizmente pegou muita gente de surpresa, mas quando você analisa o gráfico aqui, né, pessoal, acho que não deixam dúvidas a questão do volume, a estrutura de preço descendente, isso basicamente evidenciava aí que teríamos uma correção no preço novamente. Então, tivemos aí uma movimentação bem forte, né, pessoal? Topos descendentes, fundos descendentes, região do 112 posteriormente, né, pessoal? A gente menciona nas análises da semana passada a questão da possível fragilidade desse nível, em virtude das múltiplas retrações que houveram ao longo da linha do tempo. Então vocês percebem que não houve mais respeito aqui pela região do 112, né? A gente foi inclusive buscar aqui a região que tínhamos mais forte, né, o range próximo aí dos 110,5 até a região dos 110, tivemos aqui, pessoal, inclusive, né, a reação por parte dos compradores, bem em cima aqui do nosso suporte. Posteriormente, tivemos novamente, né, a reação dos compradores querendo manter o preço acima e, evidentemente, tivemos, né, na tarde de hoje uma notícia que com certeza também acabou trazendo ruído aqui para o mercado, pessoal, a possibilidade de mais tarifas aí em relação à China pelas questões das exportações de terras raras. Estados Unidos acabou ameaçando no dia de hoje impor aí tarifas de cerca de 200% sobre produtos chineses que entram nos Estados Unidos, caso Pequim não acelere as exportações de imãs de terras raras. Pessoal, tivemos, né, em momentos oportunos de comparar, né, o dia de hoje com outros dias em que, né, Donald Trump acabou sinalizando aí retaliações de taxas, né, de tarifas e como isso impactou também, né, o mercado cripto. Então, obviamente, foi um dia muito ruim, né, notícias que não trazem otimismo, e isso com certeza também foi um catalisador aí para o Bitcoin, né, buscar a região aí próxima dos 108.600, né, pessoal? Que teoricamente é o fundo atual que temos aqui no momento. Então, vamos fazer algumas atualizações aqui, pessoal, importantes, né, justamente para que possamos dar continuidade nos trabalhos. A gente precisa atuar em relação às nossas referências. Acho que o primeiro ponto aqui, pessoal, trazer para a região aqui de onde tivemos no topo da sexta-feira. Aqui temos aqui uma nova resistência e posteriormente, pessoal, a gente faz a exclusão desse suporte e aqui a gente tem também uma nova resistência na proximidade aí dos 110,5. Então, tivemos aí o rompimento. Basicamente, aqui a gente vai demarcar topo histórico como uma resistência também. Então, pessoal, temos aí três novas resistências, né, acima do preço atual. A gente vai utilizar esses pontos como
pontos de decisão, evidentemente. E em relação aos suportes, a gente vai manter, que nós temos aqui já traçado no gráfico. Evidentemente, pessoal, nós não temos aí ainda boas condicionantes, evidências ao que tange o lado dos compradores, tá? A gente ainda tem um cenário um pouco nebuloso, mas quando a gente analisa no semanal, nós temos a média de 20 períodos aqui na proximidade aí dos 108 e 100. Então, teoricamente, vai ser a nossa primeira referência de suporte, pessoal. Evidentemente, aqui também será um ponto de decisão, né? Seja para rompimento ou recusa de preço, a gente vai precisar de uma atuação mais contundente aí por parte dos compradores, né? Justamente para que possamos recuperar, né, essa queda aí quase que consecutiva aí de 3 semanas, né, pessoal? Lembrando que hoje é segunda-feira, né? Temos bastante chão até domingo, até o fechamento desse candlestick, mas importante analisar, evidentemente, né, o preço retroagindo aqui na sua proximidade, tá, pessoal? É óbvio que os compradores podem reagir antes disso, mas quando a gente analisa aqui até o momento, a gente não vê nada positivo, né, pessoal? Somente o volume comprador. E, obviamente, né, nesse meio caminho, a gente precisa, né, novamente conseguir aqui o rompimento com confirmação na região dos 110,5, tá, pessoal? Justamente aqui a gente vai precisar analisar com carinho o comportamento dos players e, óbvio, né, preço fechando acima, dois candlesticks, né, prevalecendo o volume comprador, com pelo menos um caracterizando força, uma estrutura ascendente, a gente pode, quem sabe, almejar uma recuperação aí na busca pela média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, aqui na proximidade dos 112 e 700. Lembrando, mais uma vez, que é uma média flutuante, ela vai se autocorrigindo ao longo das horas. Então, pessoal, acho que basicamente é isso aqui no gráfico. A gente teve aí 2 dias muito ruins, né? Principalmente no domingo e hoje. Talvez a gente possa almejar em um futuro próximo uma resistência diagonal, pessoal, fazendo alusão ao topo histórico e já também pensando aqui em utilizarmos como uma referência nova, tá? Acho que eu vou aguardar até amanhã justamente para a gente analisar o que teremos, né, de movimentação e, se for o caso, a gente irá também adicionar essa resistência diagonal para que possamos ter, né, mais ferramentas de análise, tentar entender melhor o comportamento do preço, né, trazendo ele para perto de nós, o que facilita aí o entendimento daquilo que o mercado queira fazer. Beleza? Então acho que é isso aqui no gráfico, atualizações feitas. A gente tem a média de 20 períodos no semanal como a nossa primeira referência de suporte. Posteriormente, né, pessoal, não tendo a reação incisiva por parte dos compradores, né, questão do volume, estrutura de preço, formação de candlestick, aí a gente terá a região próxima aí dos 105 como o nosso suporte secundário. Fechado? Então acho que é isso aqui no gráfico. Vamos acompanhar todos juntos, torcer, né, pessoal, para que tenhamos aí uma reação o quanto antes ou boas notícias vindo lá dos Estados Unidos, que também pode favorecer o nosso lado aqui, evidentemente. Fechado? Então vamos ver o livro, como é que se encontra no atual momento. Então aqui pelo lado aqui, pessoal, dos compradores, né, a gente tem um livro diluído, região do 108, a gente tem 11,2 milhões de dólares posicionados, tão próximo aqui, inclusive, né, da região da média de 20 períodos no semanal. Faz sentido, tá, pessoal? Então, evidentemente, muita atenção neste nível de preço. O antivírus abriu aqui do nada, pessoal.
Fechando. E mais abaixo, um livro bem diluído. Aí sim, na região do 105, a gente tem mais 10,7 milhões de dólares posicionados para serem comprados. Também faz total sentido, pessoal. Seria o nosso suporte secundário. Beleza? Então, o livro casando aqui com o gráfico, né, pessoal, com as nossas referências. E pelo lado dos vendedores, um livro totalmente pulverizado, bem vazio, pessoal, olha só. Basicamente, nem dinheiro tem no livro aqui pelo lado dos vendedores. O que facilita muito, né? Uma eventual recuperação por parte dos compradores, a busca, né? Por esses níveis todos aqui, tá, pessoal? Pouco dinheiro, dinheiro de pinga para grandes institucionais. Neste caso, não faz sentido o compartilhamento de nenhum nível com vocês que seja importante. Fechado? Então, pessoal, é isso. Vou encerrando a análise de hoje, dia 25 de agosto, segunda-feira. Agradeço aí imensamente sua presença aqui comigo. Se você chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Eu desejo a você uma excelente semana, uma boa noite, um grande abraço e até amanhã.